Imagina só. João, o discípulo amado de Jesus, é capturado pelo Império Romano e jogado numa panela de óleo fervente. Sim, eles queriam fritar o apóstolo, achando que seria o fim dele. Mas o impossível aconteceu. João saiu ileso. E não para por aí. Ao invés de eliminá-lo, o imperador decide exilá-lo na ilha de Patmos. Mal sabia ele que seria ali que João receberia uma das maiores revelações de todos os tempos, o livro de Apocalipse. Você quer aprender mais sobre os mistérios da Bíblia? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas revelações que vão fortalecer sua fé e te levar mais perto de Deus. Vamos voltar no tempo. João, o discípulo amado, João 13:23, que esteve ao lado de Jesus nos momentos mais intensos do seu ministério, tinha uma missão muito clara: espalhar o Evangelho e testemunhar sobre a salvação em Cristo. Após a ressurreição de Jesus, João, assim como os outros apóstolos, dedicou sua vida à pregação e ao cuidado das igrejas. João, sendo um dos principais líderes da igreja primitiva, era uma ameaça direta ao Império Romano. Naquele tempo, o cristianismo estava em plena expansão, e a mensagem de que Jesus era o único Senhor, e não o imperador, era vista como subversiva. O cristianismo desafiava não só as religiões pagãs de Roma, mas também a autoridade suprema do imperador, que era adorado como um deus. O contexto do fim do primeiro século é marcado por uma feroz perseguição aos cristãos. Domiciano, o imperador de Roma na época, intensificou essa perseguição. Ele se via como um deus e exigia ser adorado. Qualquer um que se recusasse a prestar culto ao imperador era considerado traidor, e os cristãos, por adorar exclusivamente a Deus, eram os principais alvos. O apóstolo João, conhecido por sua ousadia e fé, certamente era visto como uma figura central nesse movimento perigoso. A perseguição aos cristãos já havia sido profetizada por Jesus. Em Mateus 10:22, ele avisou: "E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." João e os outros discípulos estavam cientes de que seguir Jesus significava enfrentar resistência. Eles sabiam que carregar o Evangelho poderia custar suas vidas, e a história da igreja primitiva está cheia de mártires que morreram por sua fé. João, porém, havia testemunhado muitos sinais do poder de Deus ao longo dos anos. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios e, claro, ele mesmo vencer a morte. Tudo isso preparava João para qualquer desafio que viesse em seu caminho. Agora imagina a cena. João, já idoso, com décadas de serviço a Cristo, pregando e pastoreando as igrejas. No entanto, suas atividades não passaram despercebidas pelas autoridades romanas. Seu trabalho estava atraindo multidões e desafiando a autoridade de Roma. Era apenas uma questão de tempo até que fosse capturado. Enquanto João é algemado e levado pelas ruas, podemos imaginar a reação das pessoas. Alguns espectadores provavelmente estavam com raiva, alimentados por falsos rumores sobre os cristãos. As autoridades romanas muitas vezes usavam propaganda para demonizar os cristãos, acusando-os de ateísmo, por não adorarem os deuses romanos, e até mesmo de praticar canibalismo, uma deturpação da ceia do Senhor. O povo, já influenciado por essa propaganda, gritava por justiça, querendo ver João pagar o preço por sua fé. Domiciano, por outro lado, tinha uma intenção muito mais clara. Ele sabia que João era um dos principais líderes da igreja e queria fazer dele um exemplo. Se ele conseguisse silenciar João, talvez pudesse enfraquecer o movimento cristão. Sua solução? Uma execução pública, brutal e impiedosa, que servisse como um aviso para todos os seguidores de Cristo. E assim, ele decidiu que João deveria ser jogado em uma grande panela de óleo fervente. Esse tipo de execução não era incomum no Império Romano. Os romanos tinham diversas formas cruéis de tortura e execução, e essa seria uma maneira de mostrar a força do império sobre a fé dos cristãos. O plano de Domiciano era simples: eliminar João de uma vez por todas e, ao mesmo tempo, espalhar o medo entre os cristãos. O óleo fervente representava um fim doloroso, e para todos os presentes, seria a morte garantida de João.
Embora essa cena dramática não seja diretamente descrita nas Escrituras, ela está fortemente ligada ao contexto da perseguição que os apóstolos e os primeiros cristãos enfrentaram. Sabemos que João foi exilado na ilha de Patmos, de onde escreveu o Apocalipse, Apocalipse 1:9. Mas antes disso, segundo a tradição da igreja primitiva, ele teria passado por essa tentativa de execução brutal em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas fornecem uma visão clara das dificuldades enfrentadas pelos primeiros seguidores de Jesus. A prisão de Pedro e João por proclamarem a ressurreição de Jesus, Atos 4, 1-3, a execução de Tiago, irmão de João, por Herodes, Atos 12, 1-2, e a perseguição incansável a Paulo, que culminou em sua prisão e martírio em Roma, são apenas alguns exemplos. Esses momentos de perseguição, longe de destruírem a fé cristã, apenas a fortaleceram. João, assim como seus companheiros, sabia que suas vidas estavam nas mãos de Deus e que nenhum poder humano poderia silenciar a mensagem de Cristo. A grande panela cheia de óleo fervente estava lá, borbulhando. Uma visão aterrorizante para qualquer um que estivesse presente. O óleo, a essa temperatura, era capaz de causar uma morte instantânea e terrível. Os soldados romanos, acostumados com execuções brutais, não tinham dúvidas de que João estava prestes a encontrar seu fim. Mas João, o apóstolo amado, não demonstrava medo. Desde o começo de sua jornada ao lado de Jesus, ele havia aprendido uma verdade inabalável. Sua vida estava nas mãos de Deus. A Bíblia nos ensina, em várias passagens, que os seguidores de Cristo não devem temer aqueles que podem matar o corpo, mas devem confiar em Deus, que cuida de suas almas. Em Mateus 10:28, Jesus diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo." João havia testemunhado milagres que desafiavam a lógica humana, e agora ele estava prestes a ser o protagonista de um milagre ainda maior. Enquanto era empurrado pelos soldados em direção à morte certa, João não vacilava. Sabia que sua missão de pregar o Evangelho estava nas mãos do Senhor. E como em muitos outros momentos da Bíblia, Deus poderia agir de maneiras surpreendentes. A paz que João demonstrava nessa situação é algo que os cristãos são chamados a experimentar em suas próprias vidas. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo escreve: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." João, naquele momento, estava experimentando essa paz que vai além da compreensão humana, uma paz que só pode vir da confiança total em Deus. E então, chega o momento. Eles jogam João na panela de óleo fervente. A multidão se aglomera, esperando ver o apóstolo gritar, se contorcer de dor, ver sua carne sendo consumida pelo óleo escaldante. Afinal, essa era da expectativa natural. O óleo fervente deveria causar danos irreparáveis no corpo humano, destruindo rapidamente a carne e os órgãos. Todos esperavam uma execução rápida e violenta. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. A Bíblia fala de inúmeros momentos em que Deus livra seus servos de situações impossíveis, como os 3 jovens na fornalha ardente, Daniel 3:21, que saíram ilesos e sem cheiro de fumaça, e Daniel, que foi salvo da cova dos leões, Daniel 6:23. Esses exemplos de livramento sobrenatural eram sinais do poder de Deus, que continua a proteger aqueles que nele confiam. Ao jogar João no óleo fervente, a multidão e os soldados esperavam testemunhar uma cena horrível, mas nada disso aconteceu. O óleo fervente, que deveria ser mortal, não teve efeito algum sobre o apóstolo. João estava lá, no meio do óleo, como se estivesse em um banho quente e relaxante. Nem uma queimadura, nem um grito, nada. Ele permaneceu completamente intacto. A multidão ficou em choque. Como isso poderia ser possível? Eles conheciam o poder destrutivo do óleo fervente, algo que já haviam visto acabar com a vida de outras pessoas em questão de segundos. E agora, ali diante deles, João, o discípulo de Jesus, estava de pé, são e salvo, como se o óleo não passasse de água morna.
Os soldados romanos, treinados para executar as ordens do imperador com precisão, ficaram completamente sem reação. Eles eram homens acostumados com a morte, conhecedores das diversas formas de tortura e execução, e sabiam muito bem o que deveria ter acontecido. No entanto, estavam diante de algo que desafiava toda a lógica e as leis da natureza. E o mais incrível ainda estava por vir. João, em vez de fugir ou gritar por socorro, começou a pregar ali, no meio do óleo fervente. Assim como Pedro e João continuaram a pregar após serem açoitados pelas autoridades em Atos 5:40-42, João usou aquele momento para falar do amor e do poder de Deus, testemunhando de forma ainda mais poderosa sobre a verdade do Evangelho. A multidão, que minutos antes esperava sua morte, agora ouvia a mensagem de Jesus sendo proclamada de dentro de uma piscina mortal. Esse evento remete diretamente a outros exemplos de fé e coragem na Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, após ser apedrejado e deixado como morto, voltou à cidade para continuar pregando o Evangelho. Atos 14:19-20. Esses exemplos de homens que colocam sua confiança em Deus, mesmo diante da morte iminente, mostram o poder do Espírito Santo agindo em suas vidas. A resistência de João diante de tal prova de fogo, literalmente, era um testemunho claro de que Deus estava com ele. Como em Isaías 43, versículo 2, onde Deus promete: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." João, assim como os profetas e servos de Deus antes dele, estava experimentando essa proteção sobrenatural. Agora pensa comigo. Esse não era só um milagre qualquer. Era um testemunho vivo e poderoso do agir de Deus. João, o apóstolo fiel, havia sido jogado no óleo fervente, e todos esperavam que fosse o fim. Era a sentença de morte certa, uma execução brutal, usada pelos romanos para eliminar aqueles que desafiavam o poder do império. Mas o que aconteceu foi totalmente o oposto do esperado. Esse momento revela algo extraordinário: o poder de Deus sobre a criação. Em várias passagens da Bíblia, vemos o Senhor demonstrar seu domínio sobre os elementos da natureza. Assim como Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4:39, dizendo: "Acalma-te, emudece." E o vento e o mar imediatamente obedeceram. O milagre que aconteceu com João mostrava que o óleo fervente estava sob o mesmo controle divino. As leis da física, do fogo e da destruição não podiam tocar um servo de Deus quando o próprio Criador decidia intervir. Quando olhamos para os milagres na Bíblia, vemos que eles sempre servem a um propósito maior. O milagre em si não era apenas uma demonstração de poder, mas um sinal de que Deus estava presente. Da mesma forma que os milagres de Jesus, como a cura dos cegos e a ressurreição de Lázaro, revelavam a sua identidade como o Filho de Deus, o livramento de João do óleo fervente revelava o cuidado e a soberania de Deus sobre os seus servos. Deus sempre tem um propósito maior. Em João 11:4, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele disse: "Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." No caso de João, o milagre do óleo fervente tinha um propósito semelhante: glorificar o nome de Deus e mostrar ao mundo que nenhuma força humana poderia deter a mensagem do Evangelho. Esse milagre nos lembra das inúmeras promessas de proteção que Deus faz ao seu povo. Em Salmos 34:7, lemos: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." João, um dos últimos apóstolos vivos, estava sob o cuidado divino. Não era porque ele era especial em si, mas porque Deus tinha um propósito específico para a vida dele naquele momento. Outro exemplo clássico que ecoa esse evento é o dos 3 jovens na fornalha ardente, Daniel 3:21-27. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo por se recusarem a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, o Senhor os livrou de uma maneira extraordinária. O fogo que deveria consumi-los não teve efeito algum sobre eles, e até mesmo o rei pagão ficou impressionado ao ver um quarto homem andando no meio das chamas, semelhante ao Filho dos deuses. O mesmo poder sobrenatural que preservou aqueles 3 jovens na fornalha estava agora protegendo João do óleo fervente. É importante lembrar que João não foi preservado por ser invencível
ou por ter algum poder próprio. Ele sobreviveu porque Deus tinha um propósito maior. Da mesma forma que os apóstolos enfrentaram perseguições, prisões e até mortes, João sabia que sua vida estava totalmente nas mãos de Deus. Como Paulo escreveu em Filipenses 1:21, "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." O próprio João provavelmente tinha esse entendimento profundo. A vida é uma oportunidade de servir a Cristo, e a morte não é o fim, mas o início da vida eterna com Deus. Ainda assim, nesse momento específico, Deus interveio para que a missão de João continuasse. O propósito maior não era apenas proteger João do perigo, mas demonstrar que nem mesmo o Império Romano, com todo o seu poder e brutalidade, poderia calar a mensagem de Cristo. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus trabalha em meio às adversidades. Em Isaías 43, versículo 2, ele promete: "Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Esse versículo não é apenas uma metáfora. Ele reflete a proteção real e sobrenatural que Deus oferece àqueles que o amam e o seguem. João, naquele momento, estava vivenciando essa promessa em sua forma mais literal. Assim como Deus preservou seu povo no passado, ele também protege aqueles que têm um propósito em sua obra. E mesmo quando tudo parece estar perdido, quando o fogo ou o óleo fervente ameaça nos consumir, Deus tem o poder de nos livrar das maneiras mais inesperadas. Agora, imagine a multidão que testemunhou esse milagre. Eles estavam lá, esperando assistir a uma execução brutal, mas acabaram vendo algo que desafiava todas as suas crenças e expectativas. Eles provavelmente ficaram sem palavras, sem entender o que estava acontecendo. Como alguém poderia sobreviver a uma morte tão certa? Esse milagre não foi apenas para João, mas também para todos que estavam ao redor, servindo como uma mensagem clara de que Deus estava no controle. E é aqui que vemos algo profundo. Deus usa os milagres para alcançar até aqueles que não acreditam. No livro de Atos, vemos como os milagres dos apóstolos atraíram multidões e levaram muitos à fé. Em Atos 4:33, por exemplo, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O milagre de João era, sem dúvida, um testemunho vivo do poder de Deus. Após esse milagre sobrenatural, Domiciano, o imperador romano, ficou completamente sem saber como lidar com João. Ele havia planejado eliminar o apóstolo de forma cruel, mas quando o óleo fervente não teve efeito algum sobre João, Domiciano enfrentou algo que ia além do poder humano e das suas expectativas. A Bíblia e a tradição cristã relatam que, após esse evento, o imperador decidiu exilar João em uma ilha remota, chamada Patmos, achando que o isolamento seria a solução final para silenciá-lo. Patmos era uma ilha pequena e desolada, no mar Egeu, utilizada pelos romanos como um local de exílio para criminosos políticos ou para aqueles que, como João, representavam uma ameaça ao sistema do império. Ao ser enviado para lá, a ideia de Domiciano era clara: isolar João de seus seguidores e cortar sua influência. Ele acreditava que, estando sozinho e longe da sociedade, o apóstolo não teria mais como pregar o evangelho ou continuar espalhando a mensagem de Cristo. Mas o que o imperador não sabia era que Deus tinha outros planos. A história de João em Patmos nos mostra que, mesmo em situações de total abandono e isolamento, o poder de Deus não tem limites. Deus usou aquele exílio, que parecia ser um fim, para revelar a João um dos textos mais profundos e impactantes de toda a Bíblia: o livro de Apocalipse. O plano de Domiciano era frustrar a missão de João, mas, na verdade, ele estava contribuindo involuntariamente para o cumprimento dos propósitos de Deus. A Bíblia nos ensina que, mesmo quando o inimigo trama contra os servos de Deus, o Senhor transforma o mal em bem. Isso é visto, por exemplo, na história de José, quando ele disse a seus irmãos: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida." Gênesis 50:20. Assim, o exílio de João não foi o fim de sua missão, mas o início de uma revelação maior. Domiciano acreditava que exilar João seria o fim de sua pregação. No entanto, Deus mostrou que, mesmo isolado, João continuaria a ser uma voz poderosa.
Assim como Deus usou José no Egito e Daniel na Babilônia, ele agora usaria João em Patmos para trazer uma mensagem que atravessaria séculos. Foi na solidão de Patmos que João recebeu a maior visão de sua vida. O livro de Apocalipse é um dos textos mais complexos e fascinantes da Bíblia, cheio de símbolos, visões e profecias sobre o fim dos tempos e o retorno de Cristo. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 1, 9 a 11, que João estava em espírito no dia do Senhor, quando ouviu uma voz forte como de trombeta, que disse: "Escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas." João foi escolhido para receber a visão do fim dos tempos, uma revelação que continua a impactar gerações. As visões do Apocalipse abordam temas como a segunda vinda de Cristo, a batalha final entre o bem e o mal, e a Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo para sempre. O que parecia ser o exílio de um apóstolo isolado, tornou-se a oportunidade perfeita para que Deus manifestasse sua mensagem final à humanidade. Esse episódio da vida de João reflete uma verdade central da Bíblia. Deus usa até as circunstâncias mais difíceis para realizar seus propósitos eternos. O apóstolo Paulo também falou sobre essa realidade quando escreveu em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. João, mesmo exilado e isolado, continuava firme em sua missão de pregar a palavra e ser uma testemunha de Cristo. O próprio João, na abertura do Apocalipse, deixa claro que ele estava ali, em Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, 9. Ou seja, sua prisão e exílio não eram fruto de azar ou do acaso, mas parte do plano maior de Deus. João não via seu isolamento como uma derrota, mas como uma oportunidade para continuar servindo a Deus de maneira ainda mais profunda. Ao escrever o Apocalipse, João demonstrou que, mesmo sob o domínio do Império Romano e sob as garras de um tirano como Domiciano, a palavra de Deus não podia ser silenciada. Em 2 Timóteo 2:9, Paulo, falando sobre sua própria prisão, declara: "Por isso suporto tudo por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna." E ele acrescenta: "Estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada." Assim como Paulo, João sabia que a mensagem do Evangelho transcende qualquer limitação humana. Domiciano achava que estava tirando João de circulação, mas na verdade estava contribuindo para que ele cumprisse seu maior propósito. O livro de Apocalipse continua a ser uma das obras mais lidas e estudadas até hoje, oferecendo esperança e uma visão clara do triunfo final de Deus sobre o mal. O que parecia ser o fim da trajetória de João, na verdade, se transformou em um novo começo. O exílio não foi um castigo final, mas uma oportunidade divina para que ele continuasse a cumprir sua missão. João não era uma vítima das circunstâncias, mas um mensageiro indestrutível, usado por Deus para entregar a última e mais grandiosa revelação que a humanidade receberia. O poder de Deus, mais uma vez, triunfou sobre os planos dos homens, e João seguiu firme, cumprindo o chamado celestial que lhe foi confiado. Talvez você esteja passando por um óleo fervente na sua vida agora. As pressões do mundo, as dificuldades, as dores. Mas nunca se esqueça, assim como João, você não está sozinho. Deus tem um propósito até nas situações mais impossíveis. Se essa história te inspirou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir que com Deus até o impossível pode acontecer. A gente se vê no próximo vídeo.